aqui do meu lado é a Ariadna. Lembram dela? Ela participou do BBB, fez história no programa, né? E o que aconteceu aí? Ela teria sido cortada do documentário. A gente está falando da Ariadna, que foi a primeira mulher trans a participar do BBB. Ela atendeu o chamado da Globo para gravar o documentário. Ela não morava e não mora no Brasil. E aí o que ela fez? Ela desembolsou 25 mil reais, acho que de ida e volta, para sair lá da Austrália, que eu acho que é onde ela mora, vir para o Brasil, gravar o documentário e voltar para a Austrália, tá? E aí estava previsto que ela fosse participar do episódio de ontem. BBB, o documentário, mais do que uma espiadinha. Em outubro do ano passado, ela gastou mais de 25 mil do próprio bolso. E aí, o episódio em que ela apareceria iria ao ar dia 8, no caso, nesta última quarta-feira. Mas, para a surpresa dela e decepção, foi alertada por uma produtora da emissora que a participação dela havia sido cortada do documentário e que ela não iria aparecer mais. Para piorar, nenhuma justificativa foi dada para ela. Melhor do que a gente falando, é ela mesma explicando. Vamos ouvir. Olá, queridos. Essa manhã coloquei o meu telefone para despertar 9 horas da manhã, que seriam 10 horas da noite no Brasil, para assistir o documentário e o episódio onde eu estaria participando. E foi informado pela galera que produziu o documentário e estavam muito felizes que meu episódio seria exibido na quarta-feira aí no Brasil. Quarta-feira depois da novela das 9, na Rede Globo. E aí eu tava muito feliz, contei a história essa semana em stories, como é que foi, como é que não foi, tudo coisa e tal. Breve resumo, tá? Quando eu acordei que eu abri meu WhatsApp, tinha uma mensagem escrita dizendo que o dia do meu episódio tinha sido mudado, que não passaria na quarta-feira à noite. Fiquei surpresa, fiz o stories avisando pra vocês. Enquanto estava rolando o documentário, eu recebi uma outra notícia, que eu simplesmente fui cortada do documentário, né? Logo após, eu vi essa notícia que saiu ontem, na quarta-feira, e foi atualizada no Jornal Globo, dizendo: no segundo episódio da série documental, o BBB Mais Que Umas Piadas, exibido na noite desta quarta-feira na TV Globo, o Brasil relembrou a história de Ariadna, a primeira pessoa trans a participar do Big Brother Brasil. E não foi o que nós vimos, nem eu, nem vocês. Eu não apareci nesse episódio. Eu fui convidada no dia... Primeiro foi um primeiro e-mail, um primeiro contato, ali em julho de 2024. E aí marcaram uma entrevista, foram 2 horas de entrevista, e aí veio oficialmente o convite para eu participar desse documentário, eu deixando claro que no período eu estaria de férias, sairia das minhas férias, iria para o Brasil para gravar. Da Austrália, no caso, para o Brasil, né? São muitas horas de voo. E me foi informado que não teria cachê e que não teria budget para pagar a minha passagem. E aí, conversando com algumas pessoas próximas, eu vi a importância que seria participar desse documentário. Sendo assim, eu aceitei o convite e decidi pagar do meu bolso a soma, que já fiz a conversão com todas as datas, a data do dia que estava o valor do dólar australiano para reais, simplesmente isso aqui, R$ 24.593,53. Teve gastos em dólares australianos, gasto em real e gasto em euro. Além do vestido que eu também tive que comprar para participar. Bom, ainda faltam 2 episódios para passar. Tô tão surpresa quanto vocês. Vamos ver como se desenrola esse documentário. Por enquanto, só tenho isso a falar. Muito triste, né? Muito triste, mas é muito complicado porque a decisão de edição de um documentário, ela está muito a cargo do olhar da edição e do olhar da pessoa que está selecionando as cenas que entraram. Por que cortaram a Ariadne, hein? Uma participante que foi tão importante e marcou o formato, marcou o BBB, gerou uma discussão importante, fez a gente falar sobre o assunto, que nada mais é do que respeito, né, às decisões individuais,
e a vida individual de cada um. Lamentável, lamentável ela ter sido cortada, lamentável, triste, é muito complicado, de verdade. Mas estamos aqui mandando energia para a Ariadna e também torcendo para que em algum dos próximos 2 documentários ela apareça, né? Porque é de uma injustiça e insensibilidade gigantesca ela ter sido cortada. Qual a explicação disso? Será que isso veio de cima? Né? O que será que aconteceu? A gente fica se questionando aí para saber, certo? E claro que a gente vai trazer todos os detalhes para vocês se tiver algum desdobramento a respeito dessa história envolvendo nossa gloriosa Ariadna, tá bom? Então, por gentileza, vai deixando aí o seu like e também deixa a sua opinião a respeito dessa história envolvendo a Ariadna ter sido cortada do documentário. O que você achou? Vamos a alguns comentários aqui da nossa live. Amanda Barô tá aqui na live. Depois dessa repercussão, a Globo deve incluí-la, disse a Denise Pereira. Será que vai mesmo? Magali, pode ser que passe hoje ou amanhã, mas é porque o episódio que faria sentido alistar foi passado ontem, tá, gente? Porque os episódios são temáticos. O primeiro foi sobre, né, o formato, o segundo sobre as participações e a inclusão, né, e tal. Então seria importante que ela tivesse no de ontem. Por que vão colocar agora ela num outro com uma temática diferente, né? Não faz sentido cortar, ainda mais a Globo que tem essa relação de inclusão e tudo mais. Caio, o tente remete ao presente, né? Será que tem no presente esse compromisso? Ou será que já teve? Fica o questionamento, tá? Vocês sabem que a direção da Globo mudou recentemente aí, as novelas estão um pouco diferentes, enfim. Porque ela não gravou a participação dela por Skype. Ô Bruno, porque documentário, existe um preciosismo na captura e na gravação das imagens, áudio. Gravar por Skype deixaria só a imagem dela muito diferente dos demais, né? Então acho que pode ser por isso, ok? Dieguinho, não era pra ter começado às 3 da tarde os primeiros nomes? Já são 4 e nada, não. Começa às 5 da tarde, tá? Não sei quem falou 3, mas é 5 da tarde, ok? 5 da tarde, intervalo de Tieta. Opiniões sobre a história envolvendo a Ariadna? Comenta aqui porque eu quero saber, deixa o seu like, se inscreva no canal também, tá certo?